E quando a empresa fala e o grupo fala, Josias, de que eles pagam as despesas, né, de hospedagem, e também de passagem aérea. É como se eles recebessem, né? Porque não se fala aqui de um cachê, o que seria ainda mais grave, mas o pagamento da hospedagem, da viagem, isso também pode ser considerado um pagamento a essas autoridades? Indiretamente, sim, né, Fabiola? Essas pessoas foram a Londres, ficaram hospedadas num hotel caríssimo, fizeram as suas refeições em restaurantes requintadíssimos, com pratos sofisticados e caros. Então, não é concebível uma coisa como essa. O devido processo legal não, não combina com a frequência a palácios, não combina com jantares, com autoridades, não combina, com esse tipo de evento. Você participar, um ministro do Supremo, um procurador-geral da República, estava lá o diretor-geral da Polícia Federal, participando de um evento festivamente organizado, uma mega boca livre, fornecida por lobbies empresariais, num destino turístico muito cobiçado. Estavam em Londres, um hotel caríssimo, sendo tratados ali a pão de ló. Isso não é, evidentemente, republicano. Aí vem a entidade e diz que pagou as despesas, mas não diz quem financiou. Evidentemente, a entidade organizou o evento e foi buscar os fundos e coletou esses fundos junto a empresas privadas. Já está circulando aí no noticiário o nome de um banco, por exemplo, que patrocinou, ajudou a patrocinar esse evento e que teria processos, pendências a serem julgadas no Supremo Tribunal Federal. Você não pode, evidentemente, fazer uma associação direta ao juiz participou de um evento com patrocínio privado e ele, ao julgar determinada causa, premiará com uma sentença favorável aquela empresa que ajudou a custear o evento. É evidente que não se pode fazer essa associação automática, mas também é muito evidente que o ministro não pode se submeter a esse tipo de maledicência. Não é possível. E o Supremo está sob ataque desde o início da gestão Bolsonaro, antes até o desapreço de um pedaço da sociedade pelo Supremo, já era grande. O Bolsonaro enxergou esse desapreço e potencializou e cavalgou a impopularidade do Supremo Tribunal Federal, atacando o ministro, chamando o ministro de canalha, questionando decisões judiciais, ameaçando descumprir decisões judiciais. Então, quando você está sob ataque, e nós vimos o que aconteceu no 8 de janeiro. O Supremo foi dos 3 prédios atacados no 8 de janeiro, foi o mais destruído. O que dá a entender que o desapreço pelo Supremo era maior até do que o desapreço pelo Legislativo e pela sede do Executivo, pelo Executivo brasileiro. Então o tribunal tinha que se dar o respeito. Não é possível que a gente mantenha indefinidamente esse tipo de prática, que não é de hoje, ela é muito usual. Ainda outro dia estavam os ministros de Nova York, num evento organizado pela LIDE, do João Dória, também financiamento privado. Isso é muito comum no judiciário brasileiro, mais comum do que seria desejável. Mas, francamente, os ministros já deveriam ter se dado conta de que isso não serve a, a supremacia, a hipotética supremacia do Supremo. Estava lá o Alexandre de Moraes, estava lá o Gilmar Mendes, que é o decano da corte. O Alexandre de Moraes é o xerife geral da República, ele está relatando os principais processos em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Estava lá o Dias Toffoli, estava lá o procurador-geral da República, o Paulo Gonet, o diretor-geral da Polícia Federal. Não é razoável isso. Essas autoridades tinham que se dar o respeito. Se elas querem ser respeitadas, aí estava lá, primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias, organizado por um grupo Voto.
Então, você vai discutir problemas do sistema judicial brasileiro, do sistema eleitoral brasileiro, em Londres. Ora, francamente, não é aceitável, Fabiola, um evento como esse, não é concebível. E alguns ministros vão ficar por mais de 2 semanas fora do Brasil, porque alguns esticaram, foram à Espanha, lá participarão de mais 2 eventos cujo financiamento é assim tão sombreado quanto esse aqui. Ninguém sabe quem pagou direito, de onde vem o dinheiro, não orna com os valores republicanos, Fabiola, não orna com a necessidade do Supremo hoje e dessas outras autoridades, Procurador-Geral da República, diretor da Polícia Federal. Essas pessoas estão esquecendo de maneirar. É preciso ter um pouco mais de recato, Fabiola. O Fábio Vieira pergunta para você, Josias, mas a pergunta é: isso é ilegal, Josias? Isso é ilegal. A lei da magistratura impõe determinadas obrigações ao magistrado e isso não está previsto na legislação. É ilegal porque não há transparência, é ilegal porque submete o juiz a um lobby de interesses que podem ser submetidos ao seu crivo como magistrado no exercício da magistratura no tribunal a que pertence, e é imoral também. Então, sim, isso daqui roça o desrespeito à lei. A lei da magistratura impõe determinados procedimentos a um ministro, e fora o aspecto da legalidade, que pode ser questionado, é imoral também. Você acha que integrantes do governo podem participar de eventos como esse? E os ministros do STF, quais exceções? Esses ministros todos, Fabiola, eles são professores. São professores na UNB, na USP, na UFRJ. E os encontros acadêmicos, eles são muito interessantes e desejáveis até. Então, não é. Ninguém está interessado em saber o que um ministro do Supremo faz como uma pessoa privada. Então, não interessa o que o ministro faz no seu horário livre, não interessa a ninguém. Agora, o que ele faz como ministro do Supremo, e esses ministros são convidados para esses eventos organizados por lobbies privados, porque são ministros do Supremo, aí isso tem elevadíssimo interesse público e deve preocupar a todos, né? E, obviamente, alguns eventos têm que ser refutados, recusados, porque não são adequados, não são próprios. E alguns ministros do Supremo percebem isso. Aliás, nesse aspecto, a ex-ministra Rosa Weber, hoje aposentada, ela era uma toga de monstruário. Ela não aceitava esse tipo de participar desse tipo de evento, porque considerava impróprio. Mas no Supremo há de tudo. Há ministro empresário, há ministro que confraterniza com empresários investigados pela corte. Há de tudo ali. Não pode haver. Não pode haver. Então, se fossem seminários em ambiente acadêmico, universidades, no Brasil e fora do Brasil, de vez em quando, uma vez por ano pelo menos, o ministro Luiz Roberto Barroso, que também participa desse tipo de evento, mas ele toma parte de um evento anual que é organizado na Universidade de Harvard, pelos alunos de Harvard e pelos alunos do MIT. Muito bem, um ambiente acadêmico, não há ninguém há de imaginar que surgirá no Brasil uma causa contra a Universidade de Harvard para ser julgada no Supremo Tribunal Federal. Então, é um ambiente arejado e é razoável que o ministro participe. Agora, aqui, francamente, esses eventos nos quais os ministros se deslocam para destinos turísticos requintados no Brasil ou fora do Brasil e tomam parte dessas bocas livres, hospedados em hotéis de luxo, fazendo suas refeições em restaurantes requintados, sem que ninguém saiba quem está pagando a conta. Não, não é aceitável.
os ministros E, recebem e do governo salário. federal, Josias? E do governo Também não federal? é, Fabíola, também não é, também não é. Parlamentares também não, deputados. Governo Não, federal, você acha no- que nem, por exemplo, vai o ministro de desenvolvimento, o ministro, sei lá, de economia, participe de um evento no qual ele. não, aí cada evento é um evento, né, Fabíola? Por exemplo, o ministro de Estado da Indústria e Comércio, por exemplo, ele pode participar de um evento internacional com empresas internacionais, mas aí não precisa que a empresa pague. O Brasil paga a despesa do ministro, ele vai lá e vai fazer, vai estimular um investidor estrangeiro a vir para o Brasil, colocar o seu dinheiro em projetos de risco, investimentos de risco no Brasil, mas não com um oba-oba financiado pela empresa privada. Então, se o ministro vai exercer uma missão no exterior, pago pelo governo brasileiro, hospedagem, alimentação, diária, tudo direitinho, não vejo problema nenhum. Se um presidente do Banco Central vai fazer uma palestra na Febraban ou numa em empresas do sistema financeiro, também não me parece que isso vai comprometer a atividade do presidente do Banco Central. Então, há eventos e eventos. Evidentemente, a autoridade precisa ter discernimento para saber de que eventos ela deve participar e que eventos ela deve evitar. Neste caso específico, então, aí ainda é mais imperioso que essa análise seja feita, Fabíola, porque o Supremo está sob ataque. O Supremo acabou de ser invadido por vândalos lá que destruíram o prédio. Os ministros têm que ter uma noção da, da conjuntura. Não podem oferecer material para que sejam atacados ou continuem sendo atacados, né? Quando você está sob ataque, você precisa organizar a sua casa. E o Supremo hoje não está se preocupando com essa organização interna. Não dá. Esse tipo de evento não favorece a imagem do tribunal, não é republicano, não orna com uma toga, e as pessoas têm que saber se o ministro quer participar livremente desse tipo de evento, ele que abandone a magistratura, vá fazer outra coisa da vida, que vire advogado, que vire político até, senador, dispute um mandato. Agora, como ministro do Supremo, não é aceitável que participe desse tipo de evento. E o,